né, a topografia ela se destaca, né, sobretudo antes da obra, né, nos levantamentos preliminares, né, que seriam os projetos para, primeiro, fazer toda a questão da terraplenagem do terreno, né, quer seja uma edificação, quer seja uma estrada, quer seja uma barragem, né, quer sejam obras de saneamento básico, de abastecimento de água, né, são as obras mais corriqueiras onde a gente vê mais profundamente o trabalho da topografia. Né. Então, o levantamento topográfico como um todo, né, ele vai buscar exatamente esse traçado geométrico, né, é buscar o levantamento, no caso das estradas, dos volumes, de cortes e aterro, né, coisas que eu me lembro que na minha época de graduação a gente trabalhava ainda com os quadros de cubação manual, né, não tinha Isso. nem o Excel, eu não sou tão velho assim não, mas é porque a Não, tecnologia mas ela avançou, né? Então, eu vou bem frisar isso porque é engraçado, porque dentro de 30 anos, não é mais do que isso, 30 anos, a topografia ela sofreu uma reviravolta, né? Você bem citou aí, uma calculadora na década de 80, uma calculadora científica, ela era difícil, né? Você trabalhava para trabalhar com trigonometria, que a gente utiliza bastante na topografia, você tinha que se utilizar de tabelas pré-calculadas, né? Se tivesse um ângulo diferente do que está na tabela, você ia já sofrer para complicava, né? recalcular. Pois é. E Já hoje a complicava. gente chega num momento em que o trabalho, esse próprio levantamento, ele é automatizado, né, com tecnologias. A exemplo dos vans, né, que tiram as imagens aéreas, mas a gente também tem os laser scanners, que são equipamentos que conseguem fazer esse mapeamento do solo, né, essas imagens do Aham. solo. E aí foi muito rápido, né? Eu mesmo entrei, quando eu entrei, estava vendo uma mudança de um equipamento que é conhecido, que é a estação total, para um que ainda hoje muita gente não entende como ele funciona, que é o GPS, né? Tem gente que acha que GPS só serve para o seu celular, né? Para Ou para o você, veículo, né? para o veículo, né? Para você ir de uma rua para outra e não consegue entender que por trás da tecnologia tem uma aplicação bem mais interessante. Verdade. Verdade. Então, assim, a gente sabe que a construção, como toda qualquer obra, ou obra de infraestrutura, ou obra de edificação, ela requer esse bom levantamento topográfico, né? Um levantamento que vai balizar tanto o planejamento da obra como a sua própria execução. Tá? Então, partindo dessa premissa inicial, né, como é que você destacaria aí a importância do levantamento topográfico na concepção do projeto de engenharia? E aí entenda projeto de engenharia, tanto a parte de edificação como infraestrutura. Pois a gente, quando a gente começa a estudar topografia, né, a própria palavra, ela tem essa designação topografia, e quando você vê a pessoa trabalhando ali no campo, você pensa que é um fotógrafo, essa confusão, né? Mas ela não deixa de ser algo parecido, porque a topografia é a descrição do local. Então, a gente começa com um homem com essa necessidade de tentar descrever o local para poder chegar a técnicas que desenvolvam mapas que não deixam de ser o produto de um projeto que a gente pensa na engenharia, né? O mapa, a planta de execução é o produto que a gente quer ter, né? E para que a gente chegue a esse produto, a gente precisa de dados iniciais corretos, né? Então, a topografia ela entra justamente a sua importância para um projeto, para a concepção de um projeto, entra justamente nisso aí. Você vai fazer a descrição de um local e aí você precisa dizer quais são os limites daquele local, né? Digamos as distâncias, né? Que é largura, profundidade, né? O comprimento dos fundos e também a parte, né, da altimetria, né? A gente enxergar como é que o terreno está, se é um terreno plano, se é um terreno ondulado, né? Então, a depender das informações que você recebe, né, o projetista recebe, ele vai pensar numa solução para cada caso, né? É claro que quando a gente trabalha na construção civil mais básica, que é a construção de casas, né, a gente vai sempre optar por quase sempre um mesmo tipo de solução, né? Ninguém vai estar utilizando uma solução do estaca-hélice, né, um negócio mais elaborado, né, bate-estaca, para fazer um alicerce de uma casa, né? Vai todo mundo partir para um bom aterro e aí depois um radieiro, né? E Me permita só, em cima dessa sua colocação, tem até na hora. uma afirmação aqui de um dos
ouvintes aí, né? Eu falo ouvinte, mas na realidade são os internautas, né? São, né? O Clairton fala que a topografia para obras de pequeno porte, infelizmente, ela é desprezada, né? Vai colaborar exatamente com isso que você está dizendo agora, né? Ela é fato, porque o que acontece é uma relação de você quer, quando você vai fazer a sua casa, você quer gastar o mínimo possível e ter uma qualidade ali. Quem tem um pouco mais de recurso tem uma qualidade melhor, mas quem não tem tanto, acaba, né, optando pelo mais simples. É tanto que a gente tem essa realidade aí brasileira das favelas, né? Então, que o cara vai fazendo, construindo do jeito que for, ele não tá nem aí se está em cima de um morro. Ali é um bom exemplo de se você pudesse fazer um projeto elaborado, que você precisa da informação, qual é aquela altura, com aquela declividade ali daquela encosta. Ó, ali precisa que a gente faça um muro de arrimo, precisa que faça alguma uma intervenção para evitar um desmoronamento. O pessoal não tem esse recurso, né? Ele já está fugindo de um local mais caro para um local mais barato, ou às vezes até uma invasão, né? Então, na construção civil, digamos assim, de menor porte, como colocou o nosso espectador, o que acontece? O problema maior que a gente vai ter são as demarcações, né? Que a topografia é importante para isso. Você compra um lote e aí você, às vezes, não tem um conhecimento específico, você não tem um curso de edificações, não é um engenheiro. Então, você faz uma leitura prévia, o cara lhe mostra lá em loco, né, no campo, qual é as dimensões e você acredita, você não tem, ele faz um contrato de compra e venda, você vai lá e com todo esforço do mundo constrói a casa. Um tempo depois, o cara que é seu vizinho, seu confinante, aparece na sua porta dizendo que você invadiu a área dele, né? E aí você não tinha a informação topográfica para, na hora de construir, dizer onde era o local exato do seu lote. E aí, é o Aí o problema. pior, o pior é que isso acontece até em loteamento, onde tem todos os marcos, né? Eu atuei como perito numa determinada ação, onde um dos proprietários do lote, ele avançou, né? E esse erro foi se propagando. Quem chegou para construir depois, aumentou e fez na mesma dimensão. Quase que um lote sumiu, né? E foi lá exatamente esse lote que estava na questão por falta de uma demarcação adequada, né? Aí eu não sei se foi má fé ou não dá para a gente arguir isso, mas o que deixa claro é que você que tem seu terreno, você que tem sua porção de terra, procure saber se os limites estão certos, se estão compatíveis com a escritura, né? Para que você não tenha problema no futuro. É isso. Exatamente. Problemas com loteamento, até de grandes incorporadoras, a gente se depara direto, né? E não tem muito o que fazer, né? Porque você compra o lote, você acredita naquela empresa, naquela incorporadora, às vezes é uma pessoa física, né? Um CNPJ de uma única pessoa, né? Um cara, às vezes, que não tem tanto conhecimento, e aí ele utilizou um método de locação. Ele contratou, às vezes, um cara que ele só conhecia, ou que era o mais barato, que ele não acompanhou, né? E acontece demais isso aí, né? Até em Fortaleza, quando eu trabalhava, a gente se deparava com lotes, às vezes, de 15, 20 anos, que estava pela metade, né? E aí o cara vinha atrás, não tinha o que fazer muito, né? Ele pode entrar na justiça, só que ele vai concorrer com um cara que já está com 15, 20 anos construído. Então, se não teve uma recorrência antes, só você que é do direito que pode dar uma informação até mais detalhada. Mas Isso tudo vai depender da questão das provas, né, que estão dentro do processo dos autos. Aí é que tem como se chegar a um denominador, né? O juiz precisa saber quem tem a razão. E vai ter sempre a razão aquele que consegue provar melhor. E nem sempre quem prova melhor é quem tem a razão de fato. É por exato. isso a grande importância da gente ter a documentação completa do imóvel, né? Guardar isso bem guardado, saber se você tem uma escritura de compra e venda, saiba que você não tem praticamente nada, porque você precisa registrar isso em cartório. Quem não registra não é dono, né? Então, se de repente eu tenho um terreno, né, e esse terreno é uma escritura de compra e venda apenas,
né? E aí o proprietário, usando de má fé, o proprietário anterior, vende para uma segunda pessoa e essa segunda pessoa vai no cartório e registra, essa segunda pessoa de fato é o dono, né? Eu que comprei primeiro de boa fé, a única coisa que me resta é acionar a pessoa que me vendeu. Que na maioria das vezes, se ela já vendeu 2 vezes, é porque é um picareta, já está fora, já ninguém acha, né? Então, esses cuidados são fundamentais e a topografia tem esse papel, né? Exatamente de delimitar, de marcar, de deixar tudo definido, né? Daí, a lei da parte, fugiu agora o nome aqui, de A registro, né? Isso, a obrigatoriedade de você A apresentar obrigatoriedade do GPS, né? De ter apresentar todo uma georreferenciado, né? planta com dados, informações referenciadas. Porque a gente pega nessas cidades menores, às vezes, para fazer uma perícia, uma avaliação, uma escritura que ainda está em palmo, né? Que não tem medidas, né? Ela diz uma casa que mede tantos palmos, mas não dá os confinantes, fica muito difícil você encontrar, né, uma definição correta para saber quem é o verdadeiro proprietário disso, né? Exato. E isso não acontece só com lotes pequenos, né, para casas, acontece em situações com empresas grandes, né? Eu mesmo É verdade. já prestei consultoria para uma empresa de eólica que adquiriu uma área, que anos depois apareceu um segundo dono da área, e esse segundo dono tinha um registro que ele já tinha loteado, então ele queria cobrar em forma de lotes as áreas, que a empresa até estava disposta a recomprar dele, mas só que o problema é que ele estava cobrando já em metro quadrado, uma área rural, porque eles já tinham loteado nos anos 80. Então, são problemas que, se você, na hora da compra, você procura um engenheiro, um topógrafo, alguém que tenha o conhecimento, porque a gente tem muito disso também, né? A gente tem um amigo que é engenheiro, mas a gente sabe que nem todo engenheiro tem essa afinidade com topografia, né? Então, é sempre bom consultar alguém que tenha essa afinidade, que tenha esse conhecimento, porque você às vezes se prepara para uma aquisição, né? Passa anos e anos juntando, ou então vai entrando no financiamento e acaba por comprar um problema, né? Verdade, verdade. Então, assim, voltando à questão inicial, né? Porque o Sim. papo ele é interessante, Ele ele tem várias vai se vertentes, né? A ramificando. gente não está preso a um roteiro, mas o ideal é ter uma certa sequência, né? Uhum. Daquela história, daquela ideia inicial de que muita gente pensa que o levantamento topográfico em si, né, é só você fazer ali a demarcação, né? Fazer um levantamento planimétrico, muitas vezes, ou um plano altimétrico, né? Mas você tem como usar dentro de uma obra de construção civil assim, uma elevada gama de possibilidades de se usar a topografia, né? Na própria locação dos imóveis, né? Você já mencionou aí nos furos de sondagens, nas locação das estacas, né? No questão dos esquadros, no nivelamento de um prédio, né? Aí tem várias coisas aí que a gente pode citar, locação de pilares, A e por aí gente, vai, a gente né? É tem dois, infinito, a né? gente tem dois bons exemplos, né, correndo agora de obras grandes, né? Uma praticamente aqui no Ceará sendo finalizada, que é a transposição, né? E tem a Transnordestina. E são duas obras que a gente vê que se a topografia não andar, se ela não tiver boas equipes, uma quantidade adequada de equipes, a obra não anda, né? Então, um dos problemas iniciais dessas obras foi falta de equipe, né? Porque os engenheiros gestores, eles estavam prendendo ali a contratação ou tendo alguma dificuldade de fechar os contratos de terceirização, e aí a obra não andava, e mesmo com recurso sendo injetado pelo governo, pela falta de quantidade de pessoas para dar frente de serviço, porque marcação de fogo, né, para quem não sabe, as implosões, a marcação das próprias cercas, né, o eixo por onde vai passar tanto a linha férrea, que no caso da Transnordestina, como no caso da transposição, a passagem do canal, né? E aí tudo isso precisa de cerca, precisa dessa marcação de volume, de onde é que vai ser cortado, aterrado, né? Então, se você não tem uma quantidade adequada de equipe de topografia, você pode estar com uns 10 mil peões para frente de obra, mas a obra não vai andar porque não tem essas marcações, né? Isso é uma pura verdade, né? E assim, com relação
o início de obra mesmo. Muita gente não consegue entender como se utiliza, né, os equipamentos de topografia para fazer uma locação de obra. Né? Eu sou do tempo que a locação, claro, isso eu digo na época que eu me formei, né? Era o famoso triângulo para tirar o esquadro 3, Sim. 4, 5. Se colocava o gabarito, né, o prumo de centro, e aí eu tirava o esquadro pelos pregos, né, no gabarito, usando o velho triângulo 3, 4, 5 e seus múltiplos, né, para eu ter um alinhamento. Muitas vezes eu tinha que buscar um ponto de referência, geralmente o alinhamento da rua, né, para que eu pudesse ter uma referência e a partir daí eu puxar o gabarito. E dava um trabalho grande, porque lá na frente eu tinha que, primeiro eu ter o gabarito esquadrejado, né, e depois eu ter a garantia de a obra, né, eu ter a locação ali de todos os pontos das fundações e também ao longo de onde ia ter as alvenarias, né, devidamente demarcados. Né. Com os equipamentos, a gente ganha tempo, uma locação hoje com a topografia, ela é precisa, nem se fala, a gente sabe que é muito mais preciso, né, mas ela é bem mais rápido, né, do que a forma convencional. Jefferson, essa pergunta ela é interessante porque é o seguinte, né? Eu trabalhei em diversas oportunidades, em diferentes obras, com diferentes profissionais, né? E o que acontece? Dependendo do profissional que está ali, o mestre de obra, né? Se ele é um cara que aceita novas informações, que ele aceita trabalhar numa metodologia nova, você pode ter certeza que os novos equipamentos, a estação total, o GPS, no modo que, para quem já trabalha um pouco com topografia, que esteja aí com a gente, no modo RTK, que tem aquela precisão de 1 centímetro, você pode confiar, pode trabalhar com ele, ele vai te dar, se precisar de uma cota de arrasamento ali, no eixo de milímetro, ele te dá com uma boa precisão, né? O que a gente fala sempre é o seguinte: quem vai fazer o levantamento topográfico, é sempre bom ele deixar um marco, alguma coisa lá, demarcando a informação topográfica, para justamente nesse momento da locação, você ter a opção. Eu tive a oportunidade de trabalhar em obras grandes lá em Fortaleza e que ainda se trabalhava muito com gabarito, né? A obra do Terminal Marítimo lá, a obra da Fiocruz, foram obras grandes. E a gente, em vários dos prédios que foram construídos lá, os profissionais utilizavam ainda de gabarito, porque confiavam mais em ter o preguinho lá, né? Para eles ainda era. Então, às vezes ficava até uma situação meio chata, porque a gente dava informação, né? Mas, por exemplo, nessa própria obra, tem algumas ações que só dava para fazer com topografia, né? Um exemplo era a locação das estacas no mar, né? Não tem como você puxar um gabarito do mar. Então, a gente colocava a equipe lá com a balsa, ia dando a informação, o ponto é aqui, pode descer o bate-estaca com a camisa, e depois vinha a própria estaca, e conseguia se locar ali por dia 15, 20 estacas, brincando. E se a gente fosse tentar utilizar um método normal, com onda, com tudo, acho que ia locar uma por dia no máximo, né? Então, o ganho de tempo e de precisão é indiscutível, né? É discutível. Em cima disso, né, que a gente até iniciou já debatendo da questão da tecnologia, do avanço, né, tecnológico da topografia. Tem até um internauta aí da VB, deixa eu anotar até aqui, VBA, né, que ele dizendo que começou ainda na época do teodolito, né, trabalhava ainda com o teodolito. Né, e assim, a gente sabe que tem um teodolito, nível, estação total, GPS, né, RTK, GPS geodésico, aí por aí vai. Né, o Uhum, próprio drone hoje que uhum. tem um auxílio fundamental aí em vários levantamentos topográficos, né? Eu te pergunto, desses equipamentos mais antigos, né, da minha época, da sua, não, da minha e do colega ali da VBA, né, que eu comecei fazendo nivelamento na faculdade, a gente tinha duas disciplinas de topografia, topografia 1 e topografia 2. A 1 era aquela parte mais cartográfica, entender a terra, né, o que é um azimuth, entender mais aquela estrutura geral, e a 2 partia para um levantamento plano e altimétrico, né, nem curva de nível a gente chegava a ver, só falava por cima. Né. Hoje tem alguns cursos que é uma topografia só, né, e assim, eu acho topografia fundamental. Exatamente por isso, porque ela é que vai dar o contorno inicial,
né, para a edificação. E se eu já começo esse contorno errado, né, aí fica complicado. Então a pergunta é nesse sentido, esses equipamentos, né, de antigamente, né, eles, para a época, né, eles tinham uma vantagem, vamos dizer assim, considerável. Não vou comparar os de antigamente com os de hoje, porque os de hoje a gente sabe que a tecnologia é muito mais avançada. Mas para o que se fazia na época, eles tinham um bom resultado? Sim, com certeza, né? E você vê que eles passaram ali mais de 100 anos em evidência, né? Equipamentos óticos como o teodolito, né? Como o próprio nível, porque não tinha, como não tinha eletrônica, né? Que é capaz de te dar uma precisão ainda maior do que o olho humano, né? Então, eram equipamentos bons, né? Eles tinham um nível de precisão que hoje a gente considera grosseiro, entre aspas, mas eram equipamentos bons, né? Eu mesmo, a minha primeira, eu também paguei 2 disciplinas de topografia na graduação, e na primeira a gente teve a oportunidade de trabalhar com o teodolito. Eu ainda, hoje, quando eu dou aula, ainda mostro alguma coisa do teodolito, porque a gente pode dizer que o teodolito ele é o símbolo da topografia, Topografia, né? porque ele que utiliza dos conceitos de geometria, trigonometria, para te dar informações espaciais, né? O que a gente utiliza hoje, o GPS, a estação, né? É, é mais eletrônica com a aplicação, no caso, por exemplo, do GPS, com a geodésia, com a cartografia, né? São mais conceitos de eletrônica do que topografia mesmo, né? E o resto é você ter afinidade a saber apertar botões, né? Saber utilizar um equipamento eletrônico, né? A revolução da topografia no termos de equipamento, ela começa com equipamentos de medição eletrônica de distância, né? A gente tem um exemplo, a trena laser, né? Estou com um aqui que você clica, ela lança um laser e te dá uma distância, né? E aí a estação total, que é meio que a evolução do teodolito, ela faz basicamente isso. A gente vai ter um alvo, ela vai lançar ou um laser, dependendo do modelo, ou uma onda infravermelha, e ela vai conseguir medir a distância por esse tempo, entre aspas, que a onda vai e volta, que o laser vai e volta para o sensor, né? E isso dá uma precisão maior do que você fazer uma leitura, né? Você teve a oportunidade na graduação, né? Que a gente fazia a leitura lá usando aquele fio estadimétrico, e ficava lá uma mira, né, que a gente olhava, e a gente fazia uma leitura superior e inferior, e Invertida, né? isso ia depender de cada olho, né? Tanto que se você que é mais alto, a gente olhando para o mesmo alvo, você ia fazer uma leitura, eu que sou mais baixo, fazia uma leitura diferente, porque a gente ia ter pontos de vista diferentes, né? E aí começa o erro, né, da utilização de um teodolito, por exemplo, do próprio nível, né? Porque você depende da leitura, você traz para o cálculo, você pode errar o cálculo, né? Então, são essas as diferenças que tornam esse equipamento de hoje mais preciso, né? Com essas novas tecnologias, né? Estação total, GPS, RTK, geodésico, a gente pode dizer que a mira e a baliza estão aposentadas? Pode dizer que sim, viu, Jefferson? Porque é o seguinte, um serviço que você fazia antes com o teodolito, que a gente citou o exemplo, o que você trabalhava um dia todo de levantamento, você faz hoje em 10, 30 minutos. O mesmo, se a gente pudesse comparar uma área. Né? Com o Vant, nem se compara. Com o Vant, esses 10, 30 minutos de levantamento corresponderiam a um levantamento de um mês com o teodolito. Né? E o do teodolito ainda não daria a mesma precisão, não daria a mesma quantidade de informações. Então, o que acontece? Quem não está se atualizando, ou quem não já se atualizou para essas novas tecnologias, ele está ficando para trás. Né? Ele ficou para trás, na verdade. Porque você vai orçar um serviço com um cara, com um topógrafo convencional que trabalha com o teodolito. Ele vai te dar, por exemplo, né, um levantamento desse, sei lá, 100 hectares. Ele vai te cobrar por um mês de trabalho dele, né? E o cara que trabalha com o Vant, ou que trabalha com GPS, vai te cobrar por um dia ou por meio dia de trabalho, mais do que ele tiver de processamento, né? Então,
O que o cara cobraria, sei lá, 8, 10 mil reais, o cara com vai de cobrar 1.000, 2.000, né? Então, assim, a gente falando agora em termos de obras, medição de obras de infraestrutura, obras grandes, né? Eu prestei serviço muito tempo, ainda presto para a Caixa Econômica Federal, fazendo vistorias, né, de empreendimentos do serviço público, né, via prefeitura, estado, etc. Uma das maiores dificuldades que a gente tinha para aferir uma medição, né, saber se aqueles quantitativos que estavam ali levantados na medição, se eles eram reais, né, era exatamente que na vistoria de uma estrada, por exemplo, né, um empissarramento de uma estrada, onde ia ter uma camada, né, de material, uma camada de 40, 50 centímetros, dependendo de como, só que essa camada ela era variável por conta do traçado da estrada. Sim, com Né? certeza. Então, quando você ia fazer a vistoria, aquilo estava aparentemente pronto. Né? E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande de saber se aquele volume que foi orçado, ele efetivamente foi colocado no local, né? Foi aplicado no local. A gente fazia extração em alguns pontos, parava em alguns locais, tirava a medição, fazia e tal, mas não tinha como fazer isso ao longo de um trecho de 30 quilômetros. Né? Com esses equipamentos modernos de hoje, da topografia, né, a gente consegue uma precisão melhor, ou seja, não seria nem precisão, porque aí é fato. Né, a gente consegue ter uma apuração maior dessas quantidades de uma forma bem mais rápida Com, e simples. com toda certeza, né? Além do que ele te dá o registro fotográfico, né? Então, se o cara disser, ó, eu coloquei, tu abre o notebook na frente, né? Tá lá o fiscalizador e o contratado, tu abre na frente dos dois e mostra, estamos aqui, ó, estaca tal, e aí você consegue abrir o modelo tridimensional, mostra para ele, ó, a altura aqui, a base está tanto, o eixo a camada de pissarra está tanto, a camada de um material melhor está tanto. Então, mostra ali na hora, né, através desse modelo tridimensional, não tem nem o que o cara discutir, né? Ele não vai dizer o que é borda, não. Às vezes a borda tem até mais do que tem no centro, né? Então, ele não pode nem discutir. É claro que a gente vai ter a informação visualizando superficialmente, né? Se a gente precisar olhar por dentro, né? Precisaria ainda desse furo, essa amostragem estilo como fosse uma sondagem, né? Mas ele te dá esse volume, você consegue calcular essas alturas de cada um e a partir disso o volume, né? Porque a gente ainda tem muito, né, nessas obras, nesse exemplo que tu citou de estradas, essas próprias que eu mesmo citei, que o pessoal utiliza ainda muito um método que é fácil de você burlar, que é a medida através de caçamba, né? O volume empregado, a quantidade de caçambas que foi colocado lá, né? Que a gente sabe que tem problema. E aí o roubo é de duas vezes, né? Primeiro porque a caçamba não vem na cubagem ideal, né? Ela vem na parte do meio, no cume ali, bem mais elevada e o resto com pouca areia. Sem dizer os fundos falsos que muitas vezes são colocados nos caminhões. Né? O próprio, mesmo você multiplicando o fator de empolamento, ele pode ter pego de um outro local, um material diferente, né? Que possa empolar um pouco mais. Então, as possibilidades são muitas, não é? O bom de uma tecnologia, por exemplo, essa do Vant para medição, é porque você vai estar com registro de imagem. Então, se tem falha, se está desmoronando um aterro, o problema que estiver ocorrendo, você já mostra registrado com dia, com hora. Então, se o cara disser, não, a gente fez, não fez, dia tal, está registrado, né? E por aquelas imagens ali tem como fazer uma sobreposição no local, né, no relevo do local, e se estimar o terreno natural, qual foi a altura média, né? Tudo isso é possível e ainda tem a né? integração, né? Porque o que acontece? Muitos desses levantamentos primitivos, né, que a gente estava citando, eles foram feitos com metodologias anteriores, por exemplo, a estação total, ou até mesmo com utilização de nível, ou até um teodolito. Eu cito o exemplo da Transnordestina, que o projeto é de 99, um projeto bem antigo, teve readequações, mas o primitivo eles aproveitaram em boa parte dos lotes, né? Então, você consegue, se a informação lá já for referenciada, você consegue jogar por cima,
fazer essa comparação, ter esse registro semanal, diário, o que a obra exigir, né? O mensal, sempre com a Pronto, vantagem. isso que você está dizendo vai colaborar exatamente com o que a Ingrid aqui comentou, né? Ela disse exatamente isso. Geralmente é feito um levantamento. A Ingrid foi nossa aluna lá na URCA, né, na pós-graduação, e está trabalhando. Não sei se ela está fora ainda, mas ela estava trabalhando numa obra muito fora, né? Uma menina que abraçou a topografia com vontade, né? E está mostrando aí seus frutos, né? Então ela diz exatamente isso que você abordou aí. Geralmente é feito um levantamento inicial da obra, levantamento primitivo, né? E mensalmente é feito outro levantamento para fazer a devida comparação, tá? Mas aí quando eu fiz aquele questionamento, né, é porque seria um fiscal externo, né? Eu não sou o fiscal direto da obra que faço esses acompanhamentos. Como é que funciona as medições via Caixa Econômica? Há uma liberação, há uma solicitação de liberação de parcela, isso feito pelo Ministério à Caixa, a Caixa elenca aí uma das empresas credenciadas e a gente vai lá fazer. Muitas vezes é o nosso primeiro contato com a obra, né? E a gente chega lá, a obra já está em estágio muito avançado. Então é preciso muito critério, exatamente porque a gente sabe que obras de barragem, que requer um volume muito grande de aterro e de corte, né, é onde há os maiores desvios, né, onde existem os maiores desvios. Quadro de cubação, a gente sabe que ele pode ser feito de todo jeito, né? Sim, O volume que eu quiser colocar de corte, de aterro, eu coloco no quadro de cubação, adequo o meu levantamento àquela cubagem e pronto, né? Só uma conferência é que é capaz de fazer isso. E com essas novas tecnologias, pelo que eu estou vendo, é muito fácil desmascarar, né, esse tipo de atitude que frauda o erário, né? Só que muitas vezes a gente precisa ter o acesso a essas tecnologias para poder, né, exatamente confrontar isso e evitar esse tipo de coisa, né? E pegando esse gancho, um outro exemplo que eu tinha muita dificuldade quando eu ia fazer as vistorias eram barragens. Muitas vezes barragens de terra, barragens pequenas, né? E a gente chegava, já tinha água, né? Você chegava lá, tinha dado... Aqui chove pouco, mas coincidia de você chegar e já... Ou então, por esperteza dos prefeitos, eles só deixavam para pedir a medição quando já tinha água, algum volume de água ali no açude, na barragem, né, de terra. E aí, como é que eu ia saber o volume daquele talude, se eu ia mergulhar? Era não complicado, tem como, né? muito complicado. A gente fazia Porque uma estimativa, a gente perguntava se a população, era por estimativa, puramente estimativa. Não tinha outra forma de se fazer isso a não ser, né? E hoje, com essas técnicas, eu consigo, né, fazer isso, sim, com né? certeza. A gente tem, né? Claro que a gente vai entrar já numa outra seara que é o geoprocessamento, que a gente tem a capacidade de obter informações de períodos anteriores usando imagens de satélite. Não vou nem entrar nesse mérito que a gente está mais focado na topografia. Mas mesmo com a topografia, a gente tem a capacidade, né, de ter uma estimativa aproximada, e aí você pode partir para a utilização de modelos, alguma coisa que possa. Mas se você tem um levantamento geral, né, da área hidráulica, e pega o talude todo e consegue colocar isso no modelo 3D, para você estimar o que era inicial, também não é tão difícil. Não é igual a um levantamento primitivo, mas consegue se aproximar bem, né? Então dá sem maiores dificuldades. Hoje com um VANT é uma tecnologia bem acessível, né? A gente sai de uma... Só para entrar num meta que algumas pessoas possam vir a perguntar, a gente sai de um momento em que, por exemplo, anos 80, você fosse comprar um teodolito, que era um equipamento difícil você encontrar para comprar, talvez você fosse gastar o que na época fosse uns 50 mil reais para comprar, né, para adquirir, era muito caro. E aí vem as estações totais, que são essa evolução eletrônica do teodolito, começaram dos anos 90. Hoje a gente tem estação total no preço de 9 mil reais, 9, 10 mil reais, né? É um preço E mais ainda acessível. tem a possibilidade de aluguel, né, de locação, né? E aí tem o aluguel, e aí você chega para essa tecnologia nova que são os vantos, os drones. Agora não, porque o dólar deu uma subida extraordinária, estão caros, mas até ano atrasado, 2008,
2018, desculpem, até o início de 2019, você comprava um drone desse de aplicação para topografia, 4, 5 mil reais, né? Que faz muito mais serviço do que a estação total fazia, e a estação já faz muito mais do que o Teodolito fazia. Então, eles estão melhorando e o preço está caindo, né? Então, não tem desculpa para você não se atualizar, né? Digamos assim, é mais estudar, né? Procurar um curso, procurar uma atualização, né? Boa parte dos cursos já estão repassando esse conhecimento, né? Eu cito, por exemplo, você acompanhou com a gente, os meninos também estavam dando, já trabalham com estação total no nosso curso lá da URCA, né? De Construção Civil, Tecnologia, com habilitação em topografia e estradas, né? Já tem os equipamentos, né? Já tem o GNSS geodésico, né? O GPS, tem estação total, né? A gente conseguiu aplicar algumas aulas com drone, né? Então, vários locais já também fornecem esse curso de atualização, né? Tem empresas aí trabalhando com essa capacitação. É só você, se tem interesse, se você trabalha na área, às vezes é bom, você faz essa atualização, se bate, ou então você contrata, né, um profissional que já trabalha com isso. A gente teve a oportunidade, né, eu prestei uma consultoria junto contigo lá no Juazeiro, né, em que eu apliquei a utilização de um drone ali para a gente obter a informação mais precisa possível, né, para aquela restituição no terreno. Pronto, isso aí casou, parece que eu esperei, eu não sabia nem que você ia falar disso, mas casou certinho. Parece que a gente combinou, né? Uma pergunta que foi feita, né, exatamente isso, ele perguntando sobre a aplicação de GPS, ou melhor, sobre a aplicação de levantamento com drones, sem pontos de controle, em processo de uso capião, né, o que é que a gente acha, né, qual é a nossa opinião? Né, pegando esse gancho que nós fizemos um levantamento, né, que era para uso capião, de uma área relativamente grande, mais de 10 mil metros quadrados, né? Não, era mais, né? Acho que era 40 mil metros 40 mil quadrados, por quadrados, aí, isso. né? Era uma área grande. E foi com drone, né? E foi para fundamentar uma ação de uso capião, É, né? Só que uma ação não seria nem uma ação judicial, foi em cartório, foi né? Porque extrajudicial. hoje há o procedimento extrajudicial do uso capião, que é bem mais rápido, no entanto, é bem mais caro também, né? Então, comenta um pouquinho, o que é que tu acha? Quando ele fala 100 pontos de controle, Mas né? na ocasião eu usei pontos de controle, né? A gente Eu sei que a gente utilizou. tem aqui na região, a gente tem, né, as amarrações, né? Não, e eu utilizei um GPS geodésico para, no dia, coletar pontos que apareceram nas imagens que a gente vai lá, Ah, usa certo. para Perfeito. georreferenciar. A pergunta dele é porque é o seguinte: esses drones, eles têm um GPS próprio, que já tem versões com o RTK, né, que deixa ele mais preciso. Se eu puder fazer uma comparação para quem já trabalha, é como se você comparasse o GPS de navegação, que é aquele GPSzinho de mão, você chega, coleta o ponto e vai embora, com o GPS geodésico, que você faz o processamento. A minha indicação é que se você vai fazer um serviço que requer, por exemplo, que você dê informação com um nível de precisão que é um uso capião, que é você precisar com detalhes o tamanho, né, de cada um dos lados do terreno, é que você utiliza os pontos de controle, né? Claro, você precisa alugar o GPS ou contratar alguém com GPS, mas é a indicação. Se for uma aplicação mais geral, você pode até trabalhar sem os pontos de controle, né? Mas o ideal é que você trabalhe com os pontos de controle sempre que for precisar de informações mais precisas. Uhum. Em algumas ações judiciais, né, o uso do drone ele tem sido questionado exatamente no momento de levantamento de áreas, né? Geralmente, quando é uma ação de retificação de áreas ou de limites entre municípios, né, que você precisa fazer um levantamento apurado, né, e bem detalhado, né? Então, assim, quando se faz apenas com drone, sem usar um GPS geodésico ou uma estação total para levantar esses pontos, né, as partes têm batido em cima, principalmente o Estado, que geralmente quando é uma requisição de limites, né, ele tem batido em cima e tentado impugnar o laudo, quando é apenas com GPS, né? Ou melhor, com o drone, Com a busca. drones sem GPS. O ideal, e eles estão corretos, né? Apesar de que a gente não tem ainda uma normatização, a gente não tem normativa topográfica. Até falaram que ia sair um agora em 2020, mas acho que por conta da pandemia talvez pararam, não saiu, isso aqui não saiu, né? Para se ter noção, a nossa última versão de norma da BNT é de 94, né?
a 13133, que ela ainda traz o teodolito como o carro-chefe ainda da topografia, né, o equipamento principal. Ela já fala das estações totais, mas ainda não dá uma ênfase. E ela é bem restrita, né, não tem tantas informações. Então, a gente não tem, se não são os artigos científicos, algumas apostilas, alguns manuais, a gente não tem uma orientação, guias diretos da utilização desses equipamentos para topografia. Então, sempre quando a gente está dando a disciplina, a gente já inclui lá a aerofotogrametria como sendo a parte do conhecimento, né, dentro da disciplina de topografia, sendo que a aerofotogrametria é uma disciplina própria, né, mas a gente coloca como conceito de aerofotogrametria para poder trabalhar com essa informação, e a gente sempre faz essa indicação. Utilize os pontos de controle se você precisa de informação com mais precisão. Por quê? O GPS dos drones é um GPS de pouca precisão. Então, quando ele monta o mosaico, a imagem final, somando todas as fotos que ele tirou, aquela imagem, espacialmente, ela vai estar movimentada. Ela pode estar aqui, ali, né? Então, quem garante uma posição correta para ela são os pontos de controle obtidos com o GPS geodésico. E assim, aqui, tudo na vida está passivo de erros, né? Esses equipamentos, né? O que é que interfere na precisão? Por exemplo, um dia chuvoso, né? Um dia que a umidade relativa do ar tá maior, né? Isso interfere no levantamento? Ou então um dia que a temperatura está muito alta, né? Para que a gente faça todos esses levantamentos, né? Quais são assim as condições que não são recomendadas para se fazer esse tipo de levantamento? As condições climáticas convencionais, temperatura, umidade, elas não influenciam muito, né? Eles têm aferições, né, de uso que, a depender do equipamento, exemplo, a estação total, ela aumenta a temperatura, ela vai ter dificuldade para fazer leitura, tudo, mas mesmo assim a precisão ela vai variar pouco, né? Ela não vai mudar muito. Com chuva, a gente não indica se trabalhar, né? Mesmo que você tenha uma proteção, alguma coisa, por diferentes motivos, você trabalha com equipamento eletrônico, que ele pode ser molhado e você pode vir ocasionar um dano, né? Agora, o que vai mais influenciar, no caso do GPS, né, que são esses equipamentos que eu utilizo, o GPS geodésico, né, em modo RTK, e o próprio VANT, que ele tem um GPS próprio, são alterações na atmosfera terrestre, né, do ponto de vista quando há uma alta incidência de energia eletromagnética do Sol, ele pode ocasionar erro de bússola, né, problemas de posicionamento. Mas você consegue visualizar o próprio equipamento e já te dá a precisão, como é que está, e ainda você consegue fazer algumas formas de melhorar, né? Então, assim, até isso, esses equipamentos trouxeram de vantagem, né? Porque ele só vai errar se você executar alguma coisa errada, você não ligou uma função, você apertou, usou uma função errada lá da estação, você Ou usou uma fez uma amarração. leitura errada, né? Só se você mesmo executar algum passo errado. De resto, o próprio equipamento ele já detecta problemas. Quando você voa, por exemplo, com o Vant, obtém as imagens. Se elas tiverem erro no processamento, ele já mostra as que saíram com erro. Ele tenta ajustar, as que não ajustarem, ele já indica, não, melhor pegar outras imagens. Então, é, você só entrega um levantamento, um serviço com erro, se você quiser, Se né? você quiser. Como o exemplo do colega aí, ele perguntou, eu posso utilizar o Vant, né, o drone, para uso capião? Não. Sem os pontos de amarração? Não. Você até pode, agora não indicamos. Aquela informação que você está dando para o seu cliente, ela pode aparecer errada, você pode se sobrepor ao vizinho, né, o confinante, e aí depois o confinante contrata alguém que usa o drone com os pontos de controle, e aí você vai ver que a sua imagem vai estar distorcida, vai estar deslocada, e aí o seu serviço pode se vir a Por ser água abaixo, né? cobrado, e aí você vai ter que refazer, né? Inclusive, só fazendo uma defesa a ele aí, viu? Na realidade, ele fez uma pergunta, na realidade a pergunta dele foi num tom de que tem gente, e aqui ele esclareceu,
né, Tem dizendo que muita tem gente, profissionais que muito. usam a tecnologia do drone sem pontos de amarração, né, e ele concorda com os seus argumentos baseado nisso. Mas não foi ele não, viu, Bebê? A gente sabe que você trabalha Não, a gente de forma sabe, correta, assim, né? ele está aqui, ele está participando da discussão, a gente sabe que quem se preocupa com isso, ele, às vezes ele até renega que tem que se fazer da maneira correta, né? Isso aconteceu com os GPS. O GPS de navegação, quando surgiu, já se dizia, ó, a precisão desse equipamento é 2, 4, 5 metros, então não é indicado que você faça levantamentos para apresentar planta, para pedir a certificação do INCRA com ele, né? Utilize o geodésico. Mas até hoje, né? Estamos em 2020, tem muita gente, porque é muito mais barato, prefere utilizar o GPS que a gente chama de navegação, né? E agora quem vai fazer a correção sou eu, que eu disse VBA, mas não é VBA, é É, VB Engenharia, a VB, Loteamentos, né? Então está feita aqui perfeito. a Um correção. abraço aí. Hein? Falar nisso, aproveitar o momento, porque o tempo passa ligeiro, nós estamos já acabando, né? Para agradecer Infelizmente, a né? todos que estão aí, os comentários que foram feitos, o apoio, os aplausos, obrigado aí pela manifestação de cada um de vocês. Né? Então, Eliakim, ainda dentro desse contexto, você falou aí em GPS, e aí uma dúvida minha, né? Quando a gente fala nas referências geodésicas, né, se fala muito no sistema SAD 69, WGS 84, SIRGAS, né? Qual a diferença básica entre essas? Eu sei que o Google Earth ele trabalha com o WGS 84, né? O Etrex, geralmente, ele tem como você, o GPSzinho de mão, tem como você colocar na que você quiser, mas geralmente ele vem no SAD 69, né? E qual é a diferença assim, em termos de precisão desses sistemas de referência geodésica? Esses sistemas de referência geodésica, eles são, né, modelos matemáticos que tentam reproduzir a forma da Terra, né? Ao longo dos anos foram sendo criados, melhorados, né? E aí o Brasil, ele sempre, quer dizer, cada país, cada local, ele tenta produzir um melhor para se adequar à sua condição, né? Digamos assim, a sua proporção de território, né? E aí o Brasil, durante os anos, ele foi criando alguns modelos, né? Tinha um antigão que chamava Córrego Alegre, e aí, a partir de 1969, foi lançado esse SAD, né, o South American Datum, que ele teve uma readequação em 96 pelo IBGE, né? Só que ele mudava, ele tem alguns parâmetros matemáticos diferentes de um modelo que surgiu junto com o GPS, que foi esse WGS. O que foi que o IBGE fez? Não, vamos trabalhar no WGS, vamos adequar ele. E hoje, o datum oficial do Brasil é o SIRGAS, que o SIRGAS tem os mesmos parâmetros do WGS, né? Ele já é o datum geral, né, que você consegue utilizar com GPS, que você consegue utilizar com os programas, você citou bem o Google Earth, né, a Google já utiliza as imagens dela no padrão WGS. Então, eram modelos que, se você fizer um levantamento nesse modelo, por exemplo, o SAD, ele vai dar uma posição, você vai ter a forma igual, só que a posição, a localização, ela vai estar deslocada um pouco em relação ao WGS, porque o WGS tem uma adequação ao planeta Terra, esse modelo tem uma adequação ao planeta Terra diferente do SAD, né? E aí o IBGE já bateu o martelo, né? Desde 2015 para 2016, o datum oficial brasileiro é SIRGAS, ou seja, tudo que você for apresentar de informações espaciais, SIRGAS, que é o mesmo, é igual ao WGS, apenas com a diferença que o IBGE mantém uma rede de controle, né, pontos de estações espalhados pelo território brasileiro, que ele fica dia a dia monitorando a posição desse datum, né, e da forma da Terra.